domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só palavra me ensina a internautas, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais uma escola dominical virtual e desta feita nós vamos com a lição número 7. A Bíblia e o testemunho da ciência. Então, hoje nós vamos comparar a Bíblia com o testemunho da ciência. Mas antes de tudo, eu quero agradecer aos meus internautas que têm participado do meu canal. O João Batista, ele é de Neurópolis, Goiás. Grande abraço aí, João Batista. Nós temos o Miguelzinho Lindão. Ô Lindão, grande abraço para você. Ele diz que a aula é muito importante. Ele é de Minaçu, Goiás. Nós temos o Nelson Picano. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Deus abençoe seu ministério. Parabéns, obrigado. Nós temos o Antônio Carneiro Filho. Ele também manda aí o seu incentivo para esta escola dominical virtual. Solange Lopes, ela diz que ela tem assistido a nossas aulas. Grande abraço aí, Solange Lopes. Moacir Silva, grande abraço. Raiele Emanuel, né? Diz que tem sido bênção. Deus abençoe. Carlos Alberto Paiva, grande abraço aí, Carlos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Deus abençoe a todos os internautas que estiveram comigo, motivando, fazendo seus comentários, né? Eu quero agradecer de coração a todos e dizer a vocês: continue comentando, isso enriquece muito a minha aula. Grande abraço a todos, né? E que Deus abençoe vocês. E vamos compartilhando, vamos dando o seu like, de maneira que mais pessoas possam ser alcançado por esta aula de escola dominical. E como eu disse, você que não pode estar na escola, assista comigo aqui nesse CBD virtual. Você escolhe o dia da semana, a hora em que você quer assistir essa escola, mas faça seu acompanhamento. No final, eu vou estar dando um certificado. Então as pessoas que querem certificado já podem ir comentando e dizendo: eu quero meu certificado, para me organizando as pessoas que querem certificado. A leitura em classe Jó 28:9 em diante. Ele começa dizendo sobre a grandeza de Deus, né? Jó é um livro onde nós encontramos muitas coisas que já se sabia e que a ciência descobriu muitos anos depois. O texto áureo, ele diz: quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Salmo 107:43. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição, ela diz: as constantes descobertas científicas em diferentes áreas do conhecimento ao longo dos anos têm sido um valoroso testemunho a favor da Bíblia Sagrada. Então, nesta lição, o nosso comentador vai nos trazer, vem nos trazendo já nesse trimestre, que está sendo muito importante, fazendo com que nós possamos entender como o Senhor tem nos abençoado e como a ciência tem também contribuído agora, porque coisas que a ciência dizia que não era verdade, agora através da arqueologia, né? Através da Bíblia estão descobrindo que a palavra de Deus veio primeiro e traz todas as verdades que já estão escritas. Então isso é muito importante. Essa lição, meus queridos alunos, professores, pede para que seus alunos aí não faltem uma aula, porque é de grande aprendizado, apologética cristã. Nós vamos aprender a defender a nossa fé. Nós estamos aprendendo, vamos aprender não, nós estamos aprendendo. A introdução, ela diz: diferente do que alguns argumentam, estudos criteriosos revelam que as descobertas científicas e as Sagradas Escrituras são muitas vezes inseparáveis.
Antes de entrar no primeiro tópico da lição, na primeira parte da lição, eu quero lembrar os internautas que nós estamos com o projeto Portal ID, Marcos 16 e 15, que é esta grande campanha que estamos fazendo para comprar um barco com motor para a missão Interfé no Amazonas. Internautas estão me perguntando quanto que vai custar. Eu, por exemplo, eu olhei na internet e eu acredito que nós vamos gastar entre 15 e 20 mil. Mas o que a gente pensa é o seguinte: se a gente não conseguir arrecadar para comprar o barco com motor, nós compramos ou só o barco ou só o motor, né? Nós vamos procurar fazer com que nós possamos doar esse equipamento para o missionário ali em Interfé no Amazonas. É um trabalho que necessita, meus queridos, são muitos rios. Então eu agradeço àqueles que já prometeram que vai contribuir. Estou mostrando aí a planilha para vocês, né? Onde vai estar sendo lançado o nome de cada um de vocês. Você vai ao banco, né? E daí você, você vai dar uma oferta individual, você coloca teu CPF que vai aparecer seu nome. A oferta cai lá em Interfé. A conta é essa que eu estou passando aí, que estou mostrando para vocês. Vocês vão depositar nessa conta e ela vai cair na conta do missionário, na igreja, lá em Interfé, aonde ele vai estar passando para mim e eu vou estar passando a planilha aqui. Quando nós alcançarmos o montante necessário para a aquisição desse barco com motor, aí nós estaremos comprando, vendo qual que é a maneira mais fácil de transporte e onde seria mais fácil adquirir este barco. Eu quero pedir a vocês o seguinte: não importa com quanto você vai contribuir, se você contribuir de coração, com alegria, Deus vai te abençoar. Tenha certeza que está escrito na palavra de Deus: eu abençoarei aqueles que te abençoar. Mas tem que ser uma obra de fé, uma obra de amor. Então, meus queridos, faça tudo para a glória de Deus e eu conto com vocês, certo? Se alguém aí também dizer: não, eu consigo esse motor, amém, ou se eu dizer eu consigo esse barco, tudo para a glória de Deus. Nós estamos aqui na expectativa, esperando em Deus que nós conseguimos levar adiante esse projeto. Mas vamos dar continuidade à lição. O objetivo da primeira parte da lição: estudar a ciência, sua contribuição e características. Então agora nós vamos estar estudando a ciência. Nós vamos estar falando de sua contribuição e a ciência, né? O que é ciência? Prezados professores, queridos alunos, você vai estar explicando aí para o aluno o que é ciência. É importante, queridos professores, que o aluno da escola dominical ele esteja entendendo. Eu tenho dado algumas aulas e às vezes eu tenho me decepcionado, porque você acaba de ensinar o tópico, você procura colocar de forma clara, e quando você volta, eu digo isso nas aulas presencial, e você pergunta para os alunos, parece que você não ensinou. E eu procuro sempre ser claro, colocar bem objetivo para que o aluno possa entender. Então, ciência é o conhecimento, né, atento e aprofundado de algo. Aqui nós temos a Bíblia Sagrada, conforme eu estou mostrando para vocês. A Bíblia Sagrada, meus queridos, ela é um poço que você pode cavar. É bom que você penetre. Você tenha sede, você goste, você ame a palavra de Deus e você entre profundamente. É o homem buscando seus conhecimentos, o homem querendo servir a Deus, então se aprofundando em conhecer as Escrituras. É como um poço: quanto mais você tira, quanto mais você cava, quanto mais você tira água, mais parece que ele cria água. Então a palavra de Deus, ela é algo que você tem que buscar para que você possa ter entendimento sobre ela. Então, meus queridos, é muito interessante que nós procuramos nos aprofundar na palavra de Deus. E nós vemos qual que é a contribuição da ciência. Então a ciência trouxe muitos benefícios, né? E contribuições para a humanidade. Nós
vemos que nós estudamos na lição passada sobre arqueologia. E a arqueologia, ela falou a respeito do poço de Jacó. Lembra quando Jesus conversou com aquela samaritana no poço de Jacó? A arqueologia descobriu que isso realmente existiu, quer dizer, a prova da veracidade da Bíblia, conforme nós estudamos na lição passada. 1. Ciência, contribuição e característica. A ciência efetivamente trouxe muitos benefícios e contribuições para a humanidade. E ultimamente tem produzido subsídios valiosos, confirmando afirmações históricas da Bíblia Sagrada. Então, ultimamente, a ciência ela tem produzido subsídios valiosos que confirmam toda a afirmação histórica da Bíblia Sagrada, conforme nós estamos estudando. Ciência, contribuição e característica, nós estamos vendo. Então, a verdadeira ciência é a Bíblia, e ela não entra em conflitos. Por isso que a gente está falando, leia a Bíblia. Não há nenhuma necessidade dos defensores ou da Bíblia ou da ciência de se envolver em polêmica. Basta dar tempo ao tempo que você vai estar vendo a importância da palavra de Deus e como a palavra de Deus ela é verdadeira. O 1 diz a constante busca do conhecimento. A palavra ciência vem do latim e significa conhecimento, ou de forma mais precisa, a ciência define-se como um acumular de conhecimento. Então eu sempre estou falando aos obreiros, né? Você, professor, pode falar com seus alunos. É bom que leia livros históricos, e que leia a Bíblia, que se aprofunde, né? É ciência. Você conhecer a Bíblia, você está estudando ciência. Você está estudando um livro que demorou 1.600 anos aproximadamente para ser feito. E ao acumular informações do conhecimento, eu digo, da palavra de Deus ou da ciência, ela é naturalmente passível de novos conceitos e afirmativa. A ciência. Quando nós acumulamos informações da ciência, nós temos que entender que a ciência ela é passiva de novas afirmativas, novas afirmações. Mas a Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus e ela não muda. Então, por natureza, a ciência nunca estará totalmente satisfeita. Ela está sempre buscando, porque a ciência vem errando. Então, se a ciência soubesse tudo, então ela poderia ser uma religião, ela seria uma religião e não uma ciência. Então, a religião é aquilo que nós fazemos, que nós, como muitos são religiosos, nós temos uma religião através da palavra de Deus. Então, meus queridos, diante do exposto, é natural que tudo é momentaneamente um conflito, né, com a Bíblia, né? Que poderá ser mudada a qualquer nova descoberta por parte da ciência, visto que a Bíblia também, por sua natureza, não muda. Então, como eu estou ensinando para vocês, a ciência, ela sofre variações. É isso que você precisa passar para os seus alunos, porque tem muitas pessoas que querem trazer para nós conhecimento científico e nos afastar da palavra de Deus. Mas a ciência, ela vai mudando, ela vai buscando, ela não tem, por exemplo, certeza naquela fonte, ela vai buscando mais fontes, vai tentando fazer descoberta. Mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela continua viva e eficaz. 1.2, o enfraquecimento do cientificismo. O cientificismo é que afirma que somente a ciência tem a chave para a verdade, que tudo o que não é científico é falso, tem enfraquecido nos últimos séculos. Ou eu assisti mesmo há pouco um cientista falando da veracidade da Bíblia, que agora ele crê mais na Bíblia ainda. Então há cientistas admitindo que a ciência sozinha não pode nos oferecer uma lei ou um padrão moral que nos diga como viver. Veja bem, se fosse através da ciência, esse mundo estaria super bagunçado. Porque a ciência apenas faz descoberta, mas a Bíblia, ela traz, a palavra de Deus, traz a maneira que nós devemos caminhar e a maneira que nós devemos andar perante Deus.
Então, a ciência, ela se ocupa com as coisas físicas que podem ser observadas, como eu estou dizendo, medidas, analisadas. Mas é incapaz, a ciência, você mostra para os teus alunos que ela é incapaz de explicar a noção de um mundo espiritual ou de uma influência espiritual nos assuntos humanos. Assim, muitos têm se dobrado a aceitar uma dimensão espiritual para a vida e a existência. Mas toda dimensão espiritual está na palavra de Deus. O 1.3 diz: a ciência evolui se for considerado o progresso científico como sendo o incremento no volume de teorias científicas existentes, ou o surgimento de conjecturas mais complexas acerca de conceitos relativos a esta maneira de se buscar entender a realidade, a ciência evolui. Então, meus queridos, se nós for considerar o progresso científico, então nós vamos ver que a ciência, ela está se evoluindo, ela se evoluiu. Então, assim, como precaução, deve ser considerado uma máxima que diz: a ciência é um trem que está sempre viajando, né? Então, ela é como um trem que está sempre viajando e aí parando, às vezes mudando de estação, né? A generalização de ontem é a hipótese ultrapassada de hoje. Então veja que não foi fácil. Quando Galileu disse que falou sobre a Terra lá, foi preciso ficar preso se não quisesse morrer, né, com as descobertas. Então, mas a ciência está vendo hoje, a Igreja Católica na época viu que errou sobre punir Galileu por tão grande descoberta. Então é perigoso procurar comprovar a Bíblia através da ciência. Nós precisamos entender isso. Se você quer comparar a Bíblia com ciência, isso é perigoso. Se a Bíblia ficar totalmente vinculada às teorias científicas de hoje, nós vamos ter problema. Então o que vai acontecer quando a ciência daqui a algum tempo mudar de posição? Nós estamos, por exemplo, com a Bíblia hoje e a ciência, vinculando a Bíblia à ciência. Explica para os seus alunos, às vezes gostam muito de ciência, a ciência diz isso e diz aquilo, né? E aí você se baseia numa teoria científica. E aí quando for daqui uns anos, aquela teoria mudou-se. Ele já não está mais certo daquela teoria que está fazendo, mudou. Não era daquela forma, como vem acontecendo essas mudanças. E aí? O que vai acontecer quando a ciência daqui a algum tempo mudar de posição? Como já ocorreu em diversas ocasiões. Então a generalização de ontem é a hipótese ultrapassada de hoje. Veja que nós estamos mostrando para você, para o aluno, que o aluno ele pode comparar a ciência com aquilo que está se cumprindo na Bíblia, com aquilo que estava escrito, como nós estamos vendo nessa lição. Mas ele não pode vincular a Bíblia à ciência. Vamos para a segunda parte da lição. Mostrar a Bíblia Sagrada e a medicina moderna em consonância. Agora nós vamos ver a Bíblia e a medicina. A medicina moderna. Então a medicina moderna hoje ela tem se evoluído, né? Nós vemos que eu tomei vacina que naquele tempo que era um revolvinho, ó. Dava uma gatilhada e a gente tomava vacina e não tinha esterilização não. Era uma fila e ia atirando em todo mundo. Hoje nós temos as agulhas descartáveis. Hoje as pessoas capazes de fazer um transplante do coração, né? O primeiro aqui no Brasil, que foi com o João Boiadeiro de Ponta Porã, ele viveu alguns dias, mas depois acabou morrendo. Mas hoje as pessoas que fazem um transplante de coração, elas vivem muito tempo. Pois a Bíblia Sagrada e a medicina moderna. Como nós estamos falando, a Bíblia contém muitas leis de saúde e princípios práticos que, depois de serem ignorados ou esquecidos, foram redescobertos somente nos últimos séculos. Nós temos muitas pessoas que elas acabaram morrendo porque
elas não conheciam a palavra de Deus. Então a Bíblia ensina, nós encontramos em Provérbios 23 e 20, o Senhor ensinando, dizendo assim, ó, lá no escritor ele diz assim: não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilhões de carne, né? Nós temos também, ele ensinando, nós temos também quando ele ensina, que ele diz assim: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Veja que a Bíblia vem ensinando. O que é o parapeito? Parapeito é... Você constrói uma casa, só vou fazer um exemplo, um risco aqui. Você constrói uma casa e ela está no alto. Então aqui, essa parte aqui é o parapeito. Para quê? Para que as pessoas que estão aqui do lado de dentro da casa, elas não venham cair e se machucar. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Quando construir uma casa, você constrói ela no alto, então cuide para você eliminar essas coisas que poderá trazer problema aí, que poderá fazer com que alguém se machuque. Então a Bíblia vem ensinando. Muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós não cuidamos, nós somos desleixados. Então também a Bíblia fala da temida peste negra. A Bíblia fala também da peste negra, por exemplo, prosperou nas condições insalubres da Europa medieval, matando milhares de pessoas. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre a peste negra. Os judeus mais familiarizados com as escrituras sofreram muito menos, porque praticavam os princípios bíblicos para a saúde. Então tem gente que é cebosa demais. Então a história conta da peste negra que aconteceu no ano de 1340, entre 1340 e 1350, que dizimou metade da população, muitas pessoas morrendo. Por quê? Que Israel não sofreu tanto como sofreu as outras nações, porque Israel mantinha-se a higiene. Então as pessoas deixaram os ratos tomar de conta. Então eu quero dizer aos internautas, na aula, professor, fale sobre os alunos do cuidado, da higiene, do cuidado da casa, como cuidar. Falar sobre seus alunos, sobre o dever de ler a Bíblia, mas também o dever de ser pessoas asseadas, pessoas que se vestem com roupas limpas, que sua casa é bem asseada, que sua casa é bem limpa, pessoas que cuidam bem da sua higiene. Então a Bíblia nos ensina sobre todas essas coisas. Então é interessante, para que nós não caímos nessas misérias dessa peste tremenda. Naquele tempo o povo virou uma coisa terrível. O povo vivia sem Deus, brigando, prostituindo. Paulo fala a respeito, se nós queremos viver bem, ele fala a respeito de nós mortificar o nosso corpo, né? Que nosso corpo está andando sobre a terra, mas que nós possamos fugir da fornicação, da impureza, né? Da afeição desordenada, da vil concupiscência, né? A avareza e a idolatria. Porque é por isso que vem a ira de Deus, por essas coisas vem a ira de Deus. Não sabemos, meus queridos, está escrito em Colossenses 3, 5 e 6. Mas essa peste que dizimou metade da população, o que acontece? Ela pode estar também sobre a ira de Deus, porque a ira de Deus veio o povo e vivia prostituindo, o povo vivia longe de Deus, principalmente naquela época, e daí veio essa grande peste, essa grande miséria. E então muitos morreram, muitos sucumbiram. Então, meus queridos, que Deus nos livre de viver desordenadamente, e daí nós estamos sujeitos a todas estas misérias. O 2:1 diz instruções básicas de medidas sanitárias. Veja bem o que eu estou falando. Para nós não correr esse risco, nós encontramos, irmãos, alunos, professores, ensina sobre as pessoas se cuidar.
Não ir pelo exagero. Ó, o 2 e 1, instruções básicas de medidas sanitárias. Deus sempre enfatizou a limpeza física para o seu povo. Sempre. Hoje, não há dúvida de boa relação que existe entre higiene e saúde. As principais pragas e epidemias que mataram milhões através dos tempos, geralmente se originaram porque esses princípios foi comprometido de alguma forma. A Bíblia nos ensina como viver bem, para que tu vá bem, faça assim para que tu vá bem, mas nós não estamos dando valor à palavra de Deus. Eu tenho visto algumas festas evangélicas mesmo, as pessoas chegam lá, meu Deus, parece que nunca comeu em casa, faz a pratada que fica derramando e come. Não, meus queridos, nós devemos ter aí a limitação, comer coisas saudáveis, comer de maneira que nós balanceamos, porque senão vem as doenças. Eu tenho vezes que eu fico com vergonha, já aconteceu isso, de eu ficar meio sem graça. Você vai fazer um culto, e aí metade da igreja pede oração porque está doente, metade ou quase a igreja inteira. Meus queridos, será que nós não estamos deixando de fazer alguns procedimentos que a Bíblia nos ensinou e por isso nós estamos sendo atacados por enfermidades? Será que não está acontecendo isso? Será que a nossa higiene está adequada? E não estando adequada, nós estamos sujeitos às bactérias que estão no mundo. O cólera, por exemplo, tem sido uma das principais causas de morte ao longo da história. Essa doença surge quando os princípios do saneamento são infringidos. Então você está risco aí de ser contaminado pelo cólera, se você não pratica bem a higiene. Escola dominical, professores, alunos, é bom por causa disso, que nós podemos estar ensinando como as pessoas viver bem, sendo colocado diante da palavra de Deus, que diz como nós vivemos uma higiene de forma que agrada a Deus. Porque, meus queridos, milhares de anos atrás, a Bíblia já tinha instruções que prevenia o cólera, o tifo, a disenteria, hepatite e outras epidemias similares. Nós encontramos em Deuteronômio 23 e 12, que a palavra de Deus diz assim: também terás um lugar fora do arraial para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiver assentado, quer dizer, quando estiver fazendo cocô, quando você estiver evacuando, então você pega, aquilo que saiu de você, cavarás ali, e aí vira com a pá e cobre. Você não contamina você, não contamina outras pessoas e não contamina os animais. Então a Bíblia ensina, ela vem trazendo esses ensinamentos para nós. Então Deus determinou que os dejetos humanos deveriam ser eliminados de um modo que as pessoas e os animais ficassem longe de seu contato direto. A Bíblia nos ensina a livrar das doenças. Você não vê lugar onde tem falta de saneamento? As pessoas vivem doentes, crianças morrendo. Por quê? Porque falta a verdadeira higiene. O 2.2, orientações bíblicas e científicas sobre os alimentos. Não faz muito tempo que a ciência ligada à medicina tem demonstrado que as orientações bíblicas sobre os alimentos têm fundamento. A Bíblia nos ensina como nós nos alimentarmos. Então, segundo o professor, pastor José Afonso Ferreira, nem tudo que é bom para comer deve ser comido, mas todos os alimentos determinados por Deus na sua palavra são úteis e indispensáveis ao equilíbrio da vida e da saúde. O que Deus fala que nós podemos comer, nós podemos comer. Então, meus queridos, nós vemos que muitas pessoas têm morrido de câncer porque elas comem carne exageradamente. Se for fazer uma pesquisa, parece que o Rio Grande do Sul é onde as pessoas mais adquirem o câncer. Por quê? Porque gosta muito do churrasco. Nós temos que ter limite, ter controle. A vida ela não é maior do que a nossa alimentação. Para que nós evitamos doenças, nós podemos dizer, pega um asiático para você ver quantos anos eles vivem. E eles servem o quê? Servem a Buda.
Mas eles cuidam do corpo, e cuidando do corpo eles vivem bastante. E aí, mas nós cristãos que temos aqui, nós deveríamos cuidar do corpo. Você pega o Brasil, quem vive mais no Brasil? Os adventistas. Por quê? Porque eles têm uma dieta de alimentação. E aí a alimentação vai produzir vida, porque come comida saudável. Nós comemos tudo que coloca na nossa frente. Então, meus queridos, lembrando sempre isso, não diz respeito às questões espirituais, como afirma os adventistas do sétimo dia, mas com o nosso organismo físico. Então, a comida, ela não vai falar a respeito a questões espirituais, é questão do físico. Você, como eu comi isso aqui, não caiu bem, ó, tem que tomar um Epocler, ou um Sonrisal, ou alguma coisa que não caiu bem. Então nós precisamos cuidar do que nós vamos comer, cuidado com o exagero, traz doenças. E aí quando chegamos nas nossas igrejas, oração por fulano que está doente, oração por ciclano que está tomado de uma grande disenteria, e assim vai indo, irmãos. E aí o que nós temos que ver? Nós temos que pesquisar se não é o que nós estamos comendo. Por isso, queridos professores, queridos alunos, professores, passa isso na sua classe. O que você está comendo? A hora que você senta na mesa, você é exagerado, você é sem limite, come até ficar cansado, e segura, e os glutão não entram no céu. Nós temos que explicar isso. Eu, quando alguém chega em casa e eu ofereço comida, e o senhor gostaria de comer mais um pouquinho? Não, tá bom. Eu não insisto, por quê, meus queridos? A Bíblia diz que nós não podemos ser glutão. O 2 e 3 de circuncisão ao 8º dia. A Bíblia traz a informação da ordem de Deus de circuncidar os meninos nascidos em Israel. Então, nós temos essa ordem de Deus, e o que o comentador está nos informando é que tudo isso, essa circuncisão, ela teria que acontecer a partir do 8º dia de vida, para que a criança não corresse risco. Porque as pesquisas médicas, elas descobriram que os dois principais fatores de coagulação do sangue, a vitamina K e a protombina, atingem o seu nível máximo na vida no 8º dia após o nascimento. E Deus sabia disso. Esses agentes de coagulação do sangue facilitam uma rápida cicatrização e reduzem as chances de infecção. Deus sabia disso, Ele fez o homem. E a ciência descobriu isso depois. Veja bem, ciência e Bíblia aí se entendendo. Então, mais uma vez, a ciência confirma, ou a ciência confirmando, a importância das afirmações bíblicas. Então, atualmente, qualquer procedimento de circuncisão antes do 8º dia exigirá injeção de vitamina K para cicatrizar sem problemas. Veja bem como a Bíblia e a ciência aqui já se entendendo. O objetivo da terceira parte da lição: identificar que as escrituras e a ciência estão em harmonia. E agora nós vamos identificar que a escritura e a ciência estão em harmonia. 3. As escrituras e a ciência em harmonia. Infelizmente, muitas pessoas passaram a ver a ciência e a Bíblia como antagônicas. Um estudo com a mente aberta revela que a ciência e as escrituras se harmonizam e muitas vezes defendem uma a outra. Então, não é da forma que nós estamos, muitas vezes vendo. A Bíblia e a ciência às vezes não estão andando em direções opostas, mas estão andando paralelamente. Não em tudo, como eu venho explicando, para que você não coloque ciência acima da Bíblia. A ciência vai sentindo variação, vai tendo variação. A Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus. 3 e 1. A Terra é redonda. O formato do nosso planeta já não é novidade, nem mesmo para as crianças em idade pré-escolar. Mas como já sabiam disso, os seres humanos dos tempos bíblicos, quando viagens espaciais telescópicas e satélites estavam bem longe da realidade, Isaías escreveu no capítulo 40 e 22, ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Veja bem, Isaías já falando sobre o globo da terra. Só no século XV, grandes navegadores como Cristóvão Colombo o provaram na prática. Então nós estamos vendo aí os navegadores confirmando de que a Bíblia está certa. Muitos que não criam na Bíblia viram aí
a Bíblia falando a respeito do mundo, da terra ser redonda. 3:2, a terra está suspensa no espaço. Houve um tempo em que se acreditava que a terra era sustentada por um grande animal. Eu falei na lição passada. Eles pensavam que tinha um grande animal sustentando a terra. O livro de Jó informou que a terra está solta no espaço. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Então é o que nós estamos vendo. A terra fazendo aí os seus movimentos, seu movimento de rotação e translação, conforme eu estou mostrando para vocês, né? Ela se inclina, a terra ela faz isso. Ela vai fazendo movimento e vai se inclinando. Aí você vê que uma parte fica mais perto do sol. Depois ela vai se inclina novamente. Essa parte de baixo fica mais perto do sol. Isso é bom para professores de geografia. Então a ciência, através da Bíblia, que foi descobrir que a terra não era sustentada por animais. 3:3, ciclo da água. Para onde vai toda a água? Foi por muito tempo um desafio para a infante ciência. Porém, a resposta está no ciclo hidrológico, tão bem explicado na Bíblia. Então, muitos questionaram para onde vai a água, né? Mas a Bíblia ensina. A Bíblia diz que todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornaram eles a ir. A Bíblia está falando do processo de evaporação, né? A chuva cai e ela é filtrada, né? E os ribeiros eles correm para o mar, e aí é o processo de evaporação. O mar, a água evapora, né? Através do calor do sol evapora e sobe, forma as nuvens, e as nuvens derramam chuva sobre a terra. Vamos para a conclusão. Apesar de existirem problemas que ainda não receberam uma resposta satisfatória até o presente, não há nenhuma razão para o desprezo da ciência. Então, concluindo, né? Apesar de nós termos algum conflito ainda entre Bíblia e ciência, então não há nenhuma razão para nós estarmos desprezando a ciência. Então, gostaria de convidar você para a próxima aula, Evidência da Realidade Histórica de Jesus Cristo, que é a lição 8. Um abraço e até a próxima Escola Dominical Virtual, na paz do Senhor. Amém.